pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 10 e o verso 11. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Versículo 10 e 11. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Podem se sentar, mantenham as suas Bíblias abertas, que como sempre, eu estou sempre lendo algum outro versículo aqui. Hoje nós iremos falar sobre descanso. Como o pastor, o Senhor nos deu a missão ao pastor, e o pastor nos deu a missão de pregar sobre os temas que o Senhor nos deu. O Senhor me deu para pregar sobre o tema de descanso. E eu fiquei bem receosa sobre isso, porque a pergunta, no caso, ele deu o tema lá, e era uma pergunta, que é como obter descanso para as lutas da vida. Obrigada. Que era como obter descanso para as lutas da vida. E eu falei, Jesus, eu tenho apenas 17 anos, vou pregar para pessoas que têm mais experiência do que eu, que são mais velhos que eu. E como que eu vou falar sobre uma coisa que, eu nem vivi a vida inteira, nem tive, tanta experiência? E como que eu vou dar conselhos sobre como obter descanso para as lutas da vida? Só que o Senhor me levou para um lugar, Ele respondeu a minha pergunta, porque eu perguntei para Ele, Senhor, como obter descanso para as lutas da vida? E Ele respondeu a minha pergunta, só que Ele me levou para Ele me deu uma explicação que eu espero conseguir passar para os irmãos. Eu espero conseguir passar o que o Espírito Santo falou comigo. E o verso aqui que a gente leu está falando, foi a carta que foi enviada aos Hebreus. E aqui está falando sobre o povo, sobre a promessa que Deus fez ao povo de Israel de que eles descansariam em uma terra. Logo após a morte de Moisés, quem liderou o povo, foi Josué, todo mundo sabe disso, e sabemos que ele prometeu a terra e que eles descansariam naquela terra. Só que as mesmas pessoas que ouviram essa boa notícia, porque quando o Senhor disse que prometeu algo, é uma notícia que Ele estava dando ao povo, de que haveria uma terra em que eles descansariam. E as mesmas pessoas que ouviram isso, houveram algumas que não viveram o que o Senhor havia prometido, que foram os que não creram, os que não obedeceram os mandamentos do Senhor, o que o Senhor havia mandado fazer. Eles não obedeceram, eles foram rebeldes com o Senhor e se revoltaram contra eles. E essas pessoas não viveram a promessa, elas não viveram o que o Senhor disse que haveria de fazer, simplesmente porque elas não creram, elas não tiveram fé de que aquilo dali aconteceria. Aí eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 7 do capítulo 3, a partir do versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra Ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse, eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente
suficiente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Aqui o Senhor falou isso para os teimosos, para os antepassados que não creram na promessa que o Senhor havia feito e se revoltaram contra ele. Ou seja, durante 40 anos, tudo que o Senhor havia feito, eles andavam e não se cansavam, as sandálias não se desgastavam, as roupas deles não ficavam gastas, e durante todos os milagres, tudo que o Senhor proveu para eles, eles reclamaram e não creram da terra prometida que o Senhor havia falado. E por isso eles não receberam o descanso prometido. E quando eu estava lendo tudo isso, depois que eu entendi, eu não sei o que passou pela minha cabeça para eu pensar que era isso daqui. Porque eu pensei que esse descanso em que o Senhor havia falado com o povo de Israel era o descanso da eternidade, que todos nós vamos receber, né? Se nós formos firmes ali, formos fiéis, vamos receber o descanso da eternidade. E eu achei que o Senhor estava falando sobre o descanso da eternidade. Só que o Senhor falou comigo que o que ele estava querendo dizer aqui sobre o descanso que ele ia dar na terra prometida não era um descanso da eternidade, era o descanso de uma promessa cumprida. O descanso de uma promessa que ele iria cumprir na vida daqueles que creram nele. E assim como houveram, como eu disse, aqueles que não creram, aqueles que não tiveram fé, também houveram os que creram, também houveram os que obedeceram os mandamentos, também houveram os que tiveram fé. E essas pessoas que receberam o descanso da promessa cumprida foram elas que ouviram a boa notícia, elas ouviram a promessa que o Senhor fez a elas e elas viveram essa promessa. Não foi como os que ouviram, não creram, não deram crédito àquilo e eles simplesmente não viveram. Eles não entraram na terra prometida. E aí os que tiveram fé, já os que foram fiéis a Deus, os que obedeceram os mandamentos, eles sim entraram na terra prometida. Eles sim tiveram o prazer de descansar em cima da promessa que o Senhor cumpriu na vida deles. Hoje foi um dia bastante agitado, tanto no mundo espiritual quanto no dia, né? Foi um dia bastante agitado. E aqui, né, eles descansaram e sempre, assim, toda vez que você tiver, se você tem uma promessa, você vai descansar em cima dessa promessa. Só que o Senhor falou no meu coração que só tem descanso quem faz alguma coisa. Meu Deus, aleluia! E aí eu fiquei assim, é verdade, você não vai descansar. E é verdade, você não vai descansar. Se você ficar deitado o dia inteiro na sua cama, você não vai precisar de descanso, porque você já está descansando ali, então você não vai precisar de descanso. Mas quem trabalha, quem fez alguma coisa, teve um dia agitado o dia inteiro, quando chega a noite você vai querer descansar. Então quem faz alguma coisa sempre vai ter descanso. Quem se dispõe a fazer alguma coisa sempre vai ter descanso. E aí a pergunta, né, que eu falei no início, que eu perguntei para o Senhor como obter descanso para as lutas da vida, ele me disse, faça um bom trabalho. Ele disse apenas isso, faça um bom trabalho. E aí eu fui, né, assim, na minha mente eu fui ali falando com o Senhor, Deus, faça um bom trabalho, eu vou fazer um bom trabalho e tal. E é realmente isso, faça um bom trabalho, porque você fazendo um bom trabalho, o Senhor quem vai te dar um bom descanso que homem nenhum pode te dar. O Senhor vai te dar um bom descanso de uma promessa cumprida que homem nenhum vai poder te dar, que homem nenhum vai poder te proporcionar. Você pode até pensar, não, hoje eu vou descansar quando chegar a noite, mas o descanso da alma, a paz que excede todo entendimento, só o Senhor pode dar. Você fazer alguma coisa para o reino, e mesmo que esteja cansada, faça um bom trabalho, porque você vai ter um bom descanso no final de tudo. E aí, quando o Senhor falou isso
isso comigo, eu estava falando com a minha amiga, porque hoje, irmãos, eu tive um sonho, ela teve um sonho, a pastora Cássia teve um sonho, todo mundo teve um sonho. Aí eu cheguei pra minha mãe, mãe, a Clara teve um sonho, eu tive um sonho, que eu não tinha muito tempo, eu tive um sonho, e a pastora Cássia teve um sonho. Aí ela até brincou comigo, filha, eu não tive um sonho. Eu não tive um sonho. E aí nós tivemos um sonho, e que sonho forte. Que sonho forte. E aí o Senhor me fez refletir sobre a batalha espiritual que está sendo pelo chá das bem-aventuradas. E essa semana vai ser bem corrida. Essa semana vai ser bem assim, faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. E o Senhor falou comigo para que façamos um bom trabalho. Aleluia. Acima de todos, seja limpar uma lâmpada, seja varrer o cantinho ali, o cabelinho de poeira que fica no chão, seja fazer o que for, faça um bom trabalho para o Senhor. Essa semana, quem for fazer, né, as coisas para bem-aventuradas, seja ajudar a pastora Cássia aí na rua, seja limpar a igreja para os cultos, seja o que for, faça um bom trabalho, faça de boa vontade para a obra, porque quando chegar a guerra, que a guerra vai chegar no sábado, né, que vai ser o dia, e vai chegar a guerra no sábado, mas nós vamos ter feito um bom trabalho. Quem vai ser conosco, quem viu o que nós fizemos, quem viu a boa vontade que nós tivemos de se dispor a fazer aquilo dali, vai estar conosco, vai segurar nas nossas mãos, e vai ser um dia abençoado, em nome de Jesus. E logo após vai ter o quê? O descanso. Vai ter o descanso. O céu falou fortemente no meu coração do sonho que eu tive. Ele falou fortemente no meu coração, e foi um sonho assim bem... Eu fiquei assustada porque o que o inimigo falou que faria comigo e com a minha mãe no sonho, eu fiquei assustada. Porém, o Espírito Santo usou o meu pai no sonho para me falar que todo o acordo que o inimigo fizesse na terra estava sendo desfeito no céu. Aleluia! E aí eu lembrei da pregação da pastora Cássia de domingo, que não tem obra maligna que o Senhor Jesus não desfaça. Que todas as obras malignas que estão sendo feitas essa semana, Jesus está desfazendo. Todo acordo que o inimigo fez para essa semana, todo acordo que ele fez para o chá das bem-aventuradas, está sendo desfeito no céu. E aí, o que nós temos que fazer é um bom trabalho e ter fé em cima daquilo dali. Ter fé no que o Senhor falou que faria no chá das bem-aventuradas. No que o Senhor falou que faria com aquelas mulheres, a libertação que Ele disse que iria fazer. É nós crermos naquilo dali. E quando eu estava vindo pra cá, eu vim andando sozinha. E quando eu estava vindo pra cá, o Senhor falou comigo para que eu avisasse a igreja para que guardasse essa palavra e meditasse nela, não nessa semana, mas na semana depois do chá. Depois do chá. Porque essa semana a palavra vai falar sobre descanso. Só que essa semana não vai ser tempo de descansar. O Senhor falou comigo que essa semana não vai ser tempo de descansar. E Ele me pediu para avisar a igreja que guarde essa palavra, porque depois do chá nós vamos ter o descanso prometido. Depois do chá nós vamos olhar para o céu e vamos falar: Senhor, obrigada pelas maravilhas que o Senhor fez. Obrigada pelo que o Senhor cumpriu naquele lugar. Obrigada pelo que o Senhor falou que iria fazer naquele lugar. Mas nós temos que nos lembrar que só tem descanso quem faz alguma coisa. Então vamos fazer alguma coisa essa semana. Vamos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo e esperar tendo fé no que Ele vai cumprir no sábado, no que Ele vai cumprir na sua vida. Na sua vida, não apenas no chá, mas na sua vida. A promessa que Ele vai cumprir na sua vida. O 6 e o verso 7 que eu quero ler com os irmãos. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé
fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Aleluia. Como eu disse, aqueles que foram os primeiros a ouvir a notícia não tiveram fé. E eles não receberam o descanso prometido. Só que aqui vai dizer que há outros que vão recebê-lo. Quem crê que você é esse outro que vai recebê-lo? Quem crê que você é esse outro que vai receber o descanso que muitos não receberam porque não tiveram fé? Mas você vai ter fé. Você vai ter fé hoje. Aqui diz, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Não contestem com o que Deus está falando. Não sejam teimosos com aquilo que Deus já falou que vai fazer. Se Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia. A palavra vai dizer que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer na sua vida e a promessa vai se cumprir. No dia, quando ele diz aqui que Deus marca outro dia chamado hoje, ele está falando do presente, porque a promessa foi feita no passado e foi cumprida no passado. Só que ainda hoje, o Senhor ainda tem um descanso para nós. Hoje, o Senhor ainda tem o descanso das nossas almas guardado para nós. E se nós tivermos fé naquilo dali, o descanso vai ser recebido por nós. O descanso vai ser derramado sobre as nossas vidas. Houveram, os primeiros que ouviram a boa notícia. E o Senhor falou no meu coração que ouvir não é o mesmo que receber. Porque os primeiros ouviram. Ouvir, todo mundo pode ouvir a sua promessa. Ouvir, todo mundo pode ouvir o que Deus tem para falar para você, o que Deus tem para falar para o irmão, todo mundo pode ouvir. Mas só quem recebe é você. Só quem vai viver é você. Então, quando profetizarem sobre a sua vida, quando o Senhor falar sobre a sua vida, receba a promessa. Receba aquilo que o Senhor tem para você receber. Porque ouvir, todo mundo ouve. Todo mundo está aqui, eu estou aqui falando, alguém pode estar ouvindo aí do lado. Então, ouvir, todo mundo ouve. Mas só quem recebe é só quem tem fé. Quem recebe é só quem confia, quem tem fé e confia que o Senhor pode fazer. Que foram, para a terra prometida, eles receberam, eles não só apenas ouviram, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Falou e tal, mas a gente está vivendo 40 anos no deserto e tal, e falou que a gente vai ter uma terra, mas olha como é que está a situação. Olha isso daqui, a gente está no meio do deserto, às vezes não tem comida, às vezes não tem nada para beber, nós andamos, acampamos ali, acampamos aqui. Como que vai ser cumprido essa promessa? Como que vai ser cumprido essa promessa? Mas houveram os que ouviram e receberam a promessa com fé. E essas pessoas viveram. Elas ouviram, receberam e viveram. Ouviram, receberam e viveram. E essa vai ser a ordem da sua promessa. Quando Deus for cumprir, você ouviu a promessa, ouviu o que Deus te falou, ouviu o que Deus havia falado com você, você recebeu essa promessa e em nome de Jesus você vai viver ela. Você vai chegar lá e vai poder viver a experiência e vai olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor cumpriu a promessa e hoje eu posso descansar sabendo que foi cumprida. Hoje a minha alma pode descansar, o meu coração pode descansar sabendo que tem um Deus que cumpre todas as coisas e que as palavras dele não passam. Pode se passar o tempo, pode se passar anos, se passam gerações, se passam aqui, irmãos, aqui se passaram 40 anos e a palavra do Senhor continuou intacta. Se passaram 40 anos de murmuração, 40 anos de reclamação e a palavra continuou intacta porque Deus não muda. Nós mudamos. Essas pessoas aqui, elas reclamaram e elas não receberam aquilo que o Senhor tinha falado para elas. Só
tinha feito não mudou por causa da reclamação deles. Porque isso era o que o Senhor podia fazer, não o que eles podiam fazer. Era o que o Senhor tinha que fazer, o nome dele que tinha que ser glorificado. Não o que eles estavam falando, não a reclamação deles. É isso que nós temos que olhar. Não é a reclamação do outro, não é o que o outro vai pensar, não é o burburinho que o outro está fazendo. É o nome de Jesus que vai ser glorificado através da sua promessa cumprida. Verso 10 e verso 11. Vamos ler. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Todo o seu trabalho, todo o bom trabalho que você vai fazer durante a semana, o Senhor está vendo. Assim como Ele vai ver os momentos, como Ele vai participar e ver os momentos de descanso, Ele também vai ver os momentos de luta, os momentos em que você estava fazendo um bom trabalho quando você nem queria estar ali, quando você nem queria estar fazendo aquilo dali, mas você estava fazendo um bom trabalho porque era para Deus. É para Deus nós temos que sempre fazer o melhor. Minha mãe sempre me ensinou isso, que para Deus a gente sempre tem que entregar o melhor. Para Deus é sempre o melhor que nós tivermos, mesmo que o melhor seja só um pozinho ali, ó, só o finalzinho assim da pipa. Se for só aquilo dali, se você entregando de coração, é como se fosse assim, é como se fosse um mundo para Deus, mas aquilo dali você está entregando de coração e Ele recebe. Aqui vai dizer que quem receber, olha só, não é quem ouvir o descanso que Deus prometeu, é quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos. Não é só de um trabalho que você fez, você vai descansar no Senhor de todos os seus trabalhos, todas as coisas que você fez durante a sua caminhada, você vai descansar quando a promessa for cumprida, porque você vai lembrar de tudo que você fez, tudo que o Senhor fez mediante aos seus momentos tristes e mediante aos seus momentos bons. Nós vamos lembrar de tudo que o Senhor fez para que nós continuássemos até que chegasse o descanso, para que nós continuássemos fazendo bom trabalho até que chegasse o descanso. Então, irmãos, como diz aqui a palavra, façamos de tudo para receber esse descanso. Seja quando você estiver rebelde e não quiser receber o descanso, né? Que às vezes a gente pega aquela rebeldia, não, Jesus, não quero mais nada, não quero mais nada. Mas seja nesses dias que nós venhamos receber esse descanso, que nós venhamos fazer de tudo para receber esse descanso. Não é só fazer pela metade para o Senhor, mas é fazer um bom trabalho completo.